Olá, meu nome é Vinícius Micael Ferreira Freitas, orientando do professor Bruno Duarte da Silva Moreira. Atuamos na UDESC CCT Joinville e nossa contribuição para o Seminário de Iniciação Científica se dá pelo estudo da seção de choque do Rutherford, onde pretendemos analisar minuciosamente o experimento que acarretou no modelo de Rutherford, bem como a influência que certos parâmetros têm ainda hoje na física de partículas atual. Vamos abordar os seguintes tópicos, desde o contexto por trás do experimento até o experimento de Geiger e Marsden, a teoria clássica por trás, comparação dos resultados e um paralelo com estudos atuais. Contexto histórico. No final do século XIX, a gente tinha que a ideia do átomo na comunidade científica, e o modelo vigente para o átomo era o de Thomson, que consistia de uma esfera positiva incrustada de cargas negativas, o elétron em si. Devido à simetria das cargas, era previsto que uma colisão com partículas alfa ia ocorrer um espalhamento com pequenos ângulos, como a gente consegue ver ali na figura 2. Por se tratar de um átomo, os físicos buscavam uma forma de testar o modelo de Thomson e as previsões. Surgem então as ideias de Rutherford, Geiger e Marsden para testar. Eles construíram um experimento onde o material radioativo, nesse caso o polônio, ficaria dentro de uma caixa de chumbo, onde permitiria apenas um feixe colimado de partículas alfa, incidir assim sobre uma fina placa de ouro. Desse modo, seria assim possível ocorrer a colisões e desvios. Para descobrir como a partícula alfa foi desviada, o aparato foi envolto de uma placa de sulfeto de zinco que interagia com a partícula desviada. Deste modo, se tornaria assim possível relacionar o número de cintilação, ângulo de espalhamento, conforme a tabela ali ao lado. A tabela que seria a figura 4. Esperava-se, então, um pequeno desvio pela teoria de Thomson, mas observaram algo surpreendente, que colocaria abaixo o modelo de Thomson. Observaram que partículas tinham grandes ângulos de espalhamento e, às vezes, até retornavam ao ponto de origem. Foi proposto, então, que esse tipo de interação só deveria ocorrer se houvesse apenas uma quantidade massiva de carga no centro do átomo. A teoria clássica envolvida. Vamos analisar agora. Para se ter uma noção acerca da teoria envolvida, a gente buscou um observável que se torna possível prever teoricamente e analisar experimentalmente. Esse observável seria conhecido ainda hoje como a seção de choque. Ela é definida como número de partículas espalhadas em um ângulo sólido por número de partículas incidentes. A figura 5 se torna possível ter uma noção melhor, onde leva-se em conta nota-se pela figura que a distância de direção do feixe com o núcleo atômico seria definido como parâmetro de impacto. Pode-se então mostrar que a seção de choque diferencial estaria em função do parâmetro de impacto conforme a equação. Entretanto, o parâmetro de impacto não pode ser medido experimentalmente, então buscamos em nossas contas coisas que podem ser medidas experimentalmente, de forma a ser testadas. E tem-se então que uma questão é que o ângulo de espalhamento ele pode ser medido. Portanto, o cálculo teórico prevê que a gente consegue escrever basicamente o parâmetro de impacto em relação ao ângulo de espalhamento. Nota-se que isso é possível utilizando o eletromagnetismo clássico e o potencial eletrostático entre partícula e núcleo, digamos assim. Isso explica o K da conta, aquele K ali da primeira equação, ok?
Podemos escrever então a seção de choque em termos do seno na quarta do ângulo de espalhamento, e isso pode ser medido. Então, devido a isso, a dependência da seção de choque diferencial e o seno do ângulo de espalhamento, a gente resolveu criar gráficos utilizando os dados experimentais e comparando com o FIT que a gente utilizou, no caso o programa XM-Grace, baseado na equação da seção de choque que a gente deduziu. A curva preta, como se pode notar nos dois gráficos, foi dado pelo software e nos foi dado também um valor de aproximadamente o expoente B de 3,8 para o ouro e 3,98 para o prata, estando assim muito próximo do valor 4 pela teoria. No fim, a gente tem um erro em aproximadamente 3%. Okay? A curva azul ela seria só com o B fixado, e o fator normalização ajustado pelo programa. A importância do estudo. A compreensão da seção de choque faz com que a gente compreenda como ela é utilizada ainda hoje nos colisores de partículas, sendo associado à probabilidade de uma reação ocorrer. Concluímos então que o estudo da seção de choque de Rutherford está de acordo com os dados experimentais, e principalmente entender a seção de choque nos permite expandir o conhecimento sobre interações modernas. Os próximos passos que a gente pretende fazer a partir de agora, na pesquisa, vai ser calcular a seção de choque por espalhamento Compton profundamente virtual. Obrigado.